Boa noite, pessoal. Eu acho que a partir do momento que eu levanto o slide, ele já aparece aqui nos arquivos. Professor, boa noite, tudo bem? Ele já está aqui, aula 6, PPTX. Boa noite. Professor, consegue me ouvir? Consigo sim. A Gisele pediu para eu avisar o senhor, aliás, lembrá-lo, para o senhor explicar o trabalho que é para fazer, porque tem muita gente com dúvidas. Pode deixar. A gente vai Obrigada. começar a aula falando sobre isso. Boa noite, pessoal. Esperar mais uns minutinhos para a gente iniciar falando um pouco sobre o instrumento. Quanto mais a gente ouvir, melhor, tá? E aí a gente dá continuidade com o tema de hoje.
Bom, pessoal, também não vamos ocupar muito horário. Bem-vinda, Terezinha. Infelizmente você já teve um bloco de aulas aí que já foi encerrado. O material está disponível nos slides, né? Estão disponíveis aqui no Teams. E se você precisar de mais material, eu posso compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. Também. Bom, aproveitando, eu vou falar um pouquinho sobre o instrumento. O que acontece? Não sei se vocês já fizeram algum tipo de trabalho que é conhecido no meio acadêmico como comentário de acórdão. Esse tipo de atividade acadêmica não é um artigo científico, não é um TCC, nem uma monografia. É um debate, um argumento sobre algum julgado em específico. Algum julgado que tenha tido alguma relevância, que tenha alguma importância em algum dos seus aspectos, ou uma mudança jurisprudencial sobre um tema que já era pacífico, ou uma visão diferente, sem que isso conduza a uma mudança, uma tendência nova, um olhar diferente, ou até um julgado nos tribunais superiores, STJ, STF, pacificando algum entendimento. Esse tipo de trabalho acadêmico, ele existe e com certeza vocês vão se deparar com eles no decorrer aí dos estudos, da graduação. Eles são muito comuns naquelas revistas jurídicas. Existem as revistas de direito privado, revista de direito processual, revista de direito comercial, revista de direito de família. São revistas em que vocês têm uns compilados de artigos científicos e não raro aparecem alguns trabalhos que fazem comentários de acórdão. Então, o primeiro relato nesse comentário de acórdão é feito um resumo apresentando a problemática. Vocês, eu acredito que já saibam que seja um acórdão, né, que é um julgado de segunda instância. Pelo semestre que vocês estão, eu já imagino que já tenham tido algum contato.
para aqueles que nunca tiveram, até por conta da pandemia, dificuldade de estágio, vou fazer uma explicação bastante sucinta para vocês entenderem o porquê de ser relevante comentar um acórdão. Por que não comentar qualquer outra produção acadêmica? Quando você entra com um processo judicial, discutindo uma causa qualquer, você tem um fato concreto, o evento que aconteceu na vida daquela pessoa, e esse evento em concreto vai permitir que o Poder Judiciário faça uma análise do que a legislação e as fontes do direito, fonte primária, a lei, né, e as demais fontes secundárias, doutrina, jurisprudência, analogia, os costumes, os princípios, permitem para que aquele caso concreto tenha uma solução. Isso, em primeira instância, você tem a sentença. Contra essa sentença, que já é uma análise em concreto de um caso do mundo fático, você, após a interposição do recurso competente, no caso, um recurso de apelação, no âmbito do cível eu estou falando, tá? Você vai ter análise desse recurso, dessa sentença e desse pedido inicial formulado no Poder Judiciário pelo tribunal. No caso do exercício que foi proposto para a turma, o julgado é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Justiça Estadual. Então, naquele acórdão, que é a revisão em segunda instância da sentença, você vai ter a presença de 3 juízes, que são nomeados desembargadores, por conta de uma maior experiência, de um tempo maior de toga, ou até pelo quinto constitucional, sendo originário do Ministério Público ou da advocacia. Então, vocês vão ter 3 juízes em segunda instância analisando o mesmo caso. Então, vocês já tiveram o juízo singular na sentença, um juiz único decidindo. Em apelação, vocês vão ter 3 desembargadores, que são os juízes de segundo grau, analisando a mesma questão, aos olhos da sentença e do recurso, deferindo ou não o pedido, de uma forma bastante simples. Então, essa decisão em segundo grau é denominada acórdão, e ela é publicada e é uma decisão judicial. Se não for recorrida, ela transita em julgado e ela vai fazer, às vezes, decisão válida. O que eu propus para vocês é analisar um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é esse que eu anexei junto ao exercício, vocês viram? Denominado julgado, provedor, Marco Civil da Internet. Então, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse caso em específico, decidindo a respeito da questão do Marco Civil da Internet, a legislação que nós vimos nos primeiros blocos de aulas, né? Foram 4 aulas sobre Marco Civil da Internet, desde o seu início até a questão de territorialidade, as definições, os fundamentos, os objetivos, os princípios. Falamos sobre a neutralidade da rede, falamos sobre a questão do Marco Civil também se debruçar sobre a liberdade de expressão, sobre a questão da proteção de dados, sobre a responsabilidade civil, o artigo 19, o artigo 21, e alguns outros temas que ficaram dentro do contexto das aulas. Como eu falei para vocês, o Marco Civil é de 2014. E nós vivemos num país em que tem aquela máxima, né, da legislação pegar ou não pegar. Então, a análise do Poder Judiciário sobre o Marco Civil e a aplicação do Marco Civil aos casos concretos é muito importante para a gente ver se é uma legislação que vai ter força nesse contexto do direito digital, do direito da internet. Então, a proposta do exercício para vocês é justamente essa. Vocês têm esse julgado é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisando um caso concreto, um caso que aconteceu de fato. Então, vocês vão ter que ler esse julgado, fazer um breve resumo
quem entrou com a ação, contra quem, o que estava pedindo, o que a sentença deu e quem que entrou com recurso. Isso é um resumo bem simples, né? Depois disso, vocês vão apresentar o fundamento da decisão do acórdão. Como que o acórdão decidiu aquele caso. Ele manteve a sentença, ele reformou a sentença, qual o fundamento da manutenção, qual o fundamento da reforma. Se tiver artigo de lei, vocês coloquem artigo de lei, se não tiver, se for um fundamento técnico, vocês coloquem o fundamento. Da forma mais completa possível, dentro do contexto do julgado. Eu não vou cobrar de vocês que vocês complementem essa análise com informação. O que eu quero de vocês, que vocês leiam o julgado, voltando a análise para o que nós tivemos no curso, para entender a aplicação do Marco Civil naquele caso concreto. Então, o simples fato de vocês lerem esses julgados, para mim, já é uma vitória, porque eu quero que vocês tenham esse contato com essa realidade dos tribunais, né? Como é que os tribunais decidem. A gente fica aqui falando artigo 1º, artigo 2º, artigo 19, artigo 21, provedor de conexão, provedor de aplicação. Marco Civil não define provedor, mas define conexão, define aplicação, tem os registros de conexão. A gente fica em abstrato apresentando a teoria para vocês, e eu entendo que os julgados, eles ajudam a complementar essa teoria com o caso concreto. Com a análise desse julgado, desse acórdão, vocês vão poder avaliar dentro de um problema real que essa pessoa teve, como que aquela lei que nós vimos em 4 aulas sobre o Marco Civil da Internet foi aplicada. E dentro do que nós vimos, dentro do que era a proposta da lei, essa vem a última exigência do exercício, do instrumento. É dar uma opinião pessoal. E aí, como opinião pessoal, não tem certo e errado. É mais mesmo para que vocês reflitam sobre aquele julgado, reflitam com base no que nós transmitimos de conteúdo. Se a decisão ao que vocês entendem foi correta ou se a decisão ela foi equivocada. E o porquê? Por que foi correta ou por que foi equivocada, tá? Então, basicamente, o trabalho é esse. Toda essa explicação foi para dizer que, basicamente, eu quero que vocês resumam esse julgado, identifiquem os pontos de decisão e fundamento desse julgado e deem uma opinião pessoal, tá? Então, não é um exercício que vai demandar 20, 50 laudas, não é nada disso. É uma coisa bem simples. A ideia do exercício é que vocês leiam o julgado, e por isso que eu pedi o instrumento, porque se eu só pedir para vocês lerem, com certeza vão ter alguns que vão ler, mas a grande maioria não vai se sentir motivada para a leitura. Como vale nota, a motivação está em pontuar essa leitura. Para provar que vocês leram, a faculdade exige que se apresente um resuminho, um trabalho. O trabalho é digitado, não precisa ser manuscrito. Vocês digitem nessas regras que estão aí, né, da BNT, Times New Roman, parágrafo justificado, espaçamento entre linhas, margem superior, direita, esquerda. Se quiserem fazer uma capa, fiquem à vontade, mas não precisa, só preciso que tenha a identificação de cada aluno, o nome do aluno e a turma, né, que é a turma de vocês. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada. A data é o dia da prova, né? Eu acredito que vocês já estarão com eles pronto antes disso. Acho que é isso.
Ficou alguma dúvida? Não sei se todos já tiveram o interesse de abrir o trabalho, se eu vi que nem todos já visualizaram, mas muitos alunos já visualizaram. Se mais alguém tiver dúvida, eu não tenho problema nenhum em explicar, mas é basicamente isso. Não tem muito segredo, tá? Não tem pegadinha, não tem nada. Por trás desse pedido de leitura e relatório e resumo, a ideia é que vocês, após terem a parte teórica, consigam identificar a aplicação prática daqueles universos de dispositivos de lei que nós apresentamos. O retorno do trabalho é via plataforma, Richard. Vocês colocam no Teams mesmo, na aba de trabalho, né? Resposta ao trabalho. É exatamente isso, Júlia. É um relatório, um resumo, em que você vai ter que identificar nesse resumo os pontos críticos. Primeiro, identificar qual que é a discussão envolvida ali, isso vai ter no relatório do acórdão. Aí depois você vai identificar o fundamento da decisão do acórdão, o que ele decidiu, e aí apresentar uma opinião pessoal, certo ou errado, tá? É exatamente isso. Imagino. Então, assim, é lógico, eu preciso que vocês me encaminhem o trabalho. Eu só vou aceitar trabalho pelo Teams, não vou receber trabalho por e-mail, nem vou receber trabalho por WhatsApp. Essa é a regra. Preciso que vocês me retornem para que eu dê nota. Isso é um ponto burocrático, mas a gente precisa ficar atento a isso. Mas a ideia por trás desse trabalho é realmente analisar o Marco Civil e uma aplicação prática, tá? Se vocês já tiverem a dimensão de como o judiciário vem e vai aplicar daqui para frente com mais frequência o Marco Civil da internet, é o quanto basta para mim. A par disso, eu poderia jogar esse acórdão, tem vários outros acórdãos. Poderia e posso, inclusive, disponibilizar para vocês vários. Mas eu preciso escolher um para a gente validar como instrumento. Então, esse acórdão, pelo tamanho e pelo tema, eu acho que é bem adequado para o instrumento. A partir do momento que você fizer, Luísa, você já pode lançar no Teams. Eu não prometo que eu vou ler antes, mas se você quiser entregar amanhã, ele vai ficar registrado no Teams o retorno do seu trabalho. E aí você já vai ter essa baixa nessa pendência, tá? Só não vou te falar que eu vou ler no dia que você depositar. Eu vou ler com certeza depois que eu receber todos os trabalhos, depois do dia da prova, que todos os alunos entregarem a prova, eu vou pegar um dia e vou ver um por um, tá? Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, hoje, a gente encerrou na semana passada o estudo do Marco Civil da internet, mas nem de longe nós encerramos o estudo dos temas relacionados ao direito digital. Então, ainda nesse bimestre, a gente vai falar sobre contratos eletrônicos e provas digitais, a gente vai falar um pouco sobre segurança da informação, a gente vai falar um pouco sobre o direito digital e uso da tecnologia nas relações de trabalho, relações de emprego, qual o enfoque que precisa ser analisado. Sempre lembrando para vocês que a temática do nosso curso tem o viés do direito privado, mas quando um assunto é relevante e tangencia a questão do direito digital, a gente não vai se furtar a falar. Por exemplo, nós falamos da Lei Carolina Dickmann, um paradigma aí na legislação
envolvendo crimes digitais. A gente falou, apresentou o artigo 154A do Código Penal, que foi acrescentado. Não vou me dedicar ao estudo do tipo penal, mas apresentar para vocês é o mínimo. E da mesma forma, no que diz respeito às relações de trabalho. A gente não vai entrar longe disso nos pormenores do direito do trabalho, processo do trabalho. Eu vou apresentar para vocês o entendimento, no momento oportuno, do TST a respeito de temas envolvendo as tecnologias. Então, a gente vai falar de contratos eletrônicos, provas digitais, a gente vai falar de segurança da informação, a gente vai falar ainda mais uma aula sobre eventos de responsabilidade, a gente vai falar sobre as questões de segurança da informação, né? Eu vou tentar ainda nesse primeiro semestre falar sobre blockchain e criptografia. Pro segundo bimestre, ficar mais dedicado à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, vamos começar. Então, contratos eletrônicos e provas digitais. Quando a gente fala em prova digital, o que para vocês tem um valor probante? O que será que tem um valor probante? Será que uma fotografia digital, ela pode ser considerada uma prova digital? E uma credencial de acesso a um sistema, um login de acesso a um sistema? Ou ainda, outras tantas no universo da tecnologia, controle biométrico, você ingressar em um prédio pelo uso do controle biométrico. Será que todos esses recursos, eles valem como provas? Você sabe se eles podem ser utilizados em um processo judicial como prova? Uma conversa de WhatsApp ou até um e-mail? O fato é que nós vivemos num mundo que está totalmente controlado. Tudo que existe no ambiente digital vem sendo admitido como prova no ambiente real. Então, esses registros de acesso, e-mails, WhatsApps, em pequena ou larga escala, vocês já encontram no Poder Judiciário decisões acatando e decisões negando. Essa sistemática ela é muito importante, porque isso você vê em juízes de primeira instância, um tribunal de São Paulo, um tribunal do Mato Grosso, o tribunal da Bahia, o tribunal do Rio Grande do Sul, todos falando, até que um tribunal superior, STJ, STF, determine uma posição que tenha repercussão para todo o território. Então, vocês vão encontrar, até recente teve decisão falando que conversas de WhatsApp são provas unilaterais, que não podem ser admitidas, ou até e-mails. E vocês vão encontrar depois também, em contraponto, uma vastíssima jurisprudência aceitando essas provas em processos judiciais. E tudo isso por quê? Porque nós estamos envoltos nessa realidade, né? Você até provar que não redigiu aquele e-mail ou que não formalizou aquela conversa por WhatsApp, ou que a sua biometria foi coletada de forma indevida, ou que aquela fotografia foi editada, aquilo pode ser admitido em um processo judicial. Então, tudo que existe no ambiente digital, via de regra, tem sido admitido no ambiente real. Vamos citar alguns exemplos aí de casos midiáticos, né? Por exemplo, no caso do casal Nardoni, não sei se todos se recordam lá que o casal teve aquela triste desfecho que a menina foi lançada pela janela de um apartamento, salvo engano, na Zona Norte de São Paulo.
e a Ana Carolina Jatobá acho que era a madrasta, né? E o pai era o Nardoni, né? E eles disseram que eram inocentes, e apresentaram uma história lá com algumas falhas até de lógica, né? Mas era a versão deles. Qual foi uma das provas utilizadas para conduzir a condenação deles? Não que seja determinante, mas ajudou dentro do conjunto probatório existente nos autos. O GPS do carro em que eles estavam e coletou dados de velocidade e localização no dia e na hora do evento, confrontados com o depoimento pessoal do casal, foi categórico e ajudou ao júri, né, e ao juiz a apontar que existiam divergências entre o que eles declaravam e o que essa prova apresentava. Então, quando eles diziam que não estavam na casa, ou que haviam saído, ou se distanciaram por alguns minutos, o GPS do carro provou que era impossível isso ter acontecido. Se eles declararam que estavam no carro juntos, que a briga começou no carro e depois terminou no apartamento, o GPS mostrou que o desenrolar dos fatos na narrativa que eles apresentaram era impossível de ter acontecido naquela velocidade e localização. Então, com isso, eles acabaram, e junto às outras provas, sendo condenados. Um exemplo de como a tecnologia foi utilizada nesse caso concreto. Um outro exemplo também bastante midiático, não sei se vocês se recordam, da advogada Mércia Nakajima, que ficou desaparecida, depois foi encontrada, acho que numa lagoa, numa região aqui perto da represa Billings, ou de São Bernardo do Campo, não me recordo ao certo o local, mas o caso em si foi bastante divulgado. Qual foi uma das provas apresentadas no processo que ajudaram a identificar o titular, o agressor, né? Aquele que cometeu o crime? Uma antena de celular de estação radiobase captou o sinal do celular do ex-namorado da Mércia, próximo ao local em que o corpo foi encontrado. Só que era um local muito assim ermo, era uma represa aqui perto de São Paulo, que não era passagem, era muito difícil de você estar passando naquele local e eventualmente encontrar o corpo e ter essa relação de ex-namorado, ter um vínculo com a vítima. Então, essa prova de que ele esteve no local do crime no dia e esse relacionamento dele com a vítima conduziram a um desfecho na identificação do Nazaré Paulista, exato, na represa lá, tem um monte de represa, né? Então, são exemplos, e que são apenas alguns deles, né, que eu acabo trazendo para vocês por conta da notoriedade dos nomes e como as provas eletrônicas e provas digitais foram utilizadas. Então, a tecnologia, ela gera prova dos nossos comportamentos, mesmo que a gente não dê conta disso. Então, é muito comum que a gente use os logs de acesso, registros eletrônicos a todo momento. Toda vez que você liga um dispositivo eletrônico, você gera um registro desse dispositivo, um log. Seja um celular, você gera um log de acesso à internet, de conexão à internet, você gera um log por qualquer aplicação dentro da internet. Então, significa que tudo que é feito usando a tecnologia, ele pode ser rastreado e usado como prova. Qual que é o principal problema em relação a todos esses casos? Então, você fala, professor,
entrei em desespero aqui, né? Eu estou sendo vigiado. Sim, você está sendo vigiado, mas existem algumas regras que precisam ser analisadas e atendidas para utilização em larga escala ou utilização independente da sua vontade desses registros de logs. Então você tem que identificar a integridade, a autenticidade e a cadeia de custódia. Acho, eu não acompanhei aqui com o print. Aqui. Então, a utilização de todos esses meios tecnológicos prescinde da prova de integridade e de autenticidade da cadeia de custódia. Por exemplo, um controle biométrico, que é o uso da digital no controle de ponto, por exemplo. Acho que vocês se recordam também, foi divulgado em cadeia nacional, que em um hospital municipal aqui do estado de São Paulo, alguns médicos faziam digitais de silicone. Apenas um trabalhava, e esse que trabalhava levava todas as digitais de silicone e registrava o acesso de todos os médicos profissionais como se eles estivessem em tempo real naquele dia, naquela hora. Ou ainda, o curso para tirar da CNH dependia de controle biométrico. E o jeitinho brasileiro conduziu algumas autoescolas a oferecerem biometria de borracha, né? Preservando a presença do ponto. Então, você comprava o curso, você tinha que registrar o seu acesso à aula e ficar ali enquanto perdurasse o tempo da aula. Isso poderia ser até chatíssimo para algumas pessoas, né? E a autoescola apresentava essa solução. Não, você não precisa ficar aqui. A gente tira uma digital de borracha, a gente dá a dedada por você e você só vem aqui assinar e pagar. Esses são problemas que, num primeiro momento, poderiam conduzir a uma prova contundente contra aquela pessoa, ou até um álibi importantíssimo. Vamos supor que o ex-namorado da Mércia Nakajima fosse um médico e tivesse com a digital registrada nesse pronto-socorro aí da Grande São Paulo, no exato momento em que foi encontrado o corpo, ou em que o crime contra a Mércia Nakajima estivesse sendo realizado. Você teria duas provas digitais, uma contra a outra. Então, você tem esse problema de integridade, autenticidade e cadeia de custódia. Um outro problema em relação aos e-mails. Quando você encaminha um e-mail, você pode mudar praticamente tudo que está abaixo dele. Então, você cria uma conversa em cima de um e-mail encaminhado. Então, quando você fala em prova eletrônica, elas são sempre admitidas com base em uma metodologia de trabalho. Para ela ser admitida, você tem que apresentar a integridade, você tem que provar a autenticidade, você tem que apresentar a cadeia de custódia dessa prova. O que significa a integridade? É que aquela tecnologia ela seja íntegra, você tem que garantir que ela é íntegra, ou seja, que aquela tecnologia não teve o seu conteúdo adulterado, que aquela prova não foi inventada, nem mesmo plantada, que o conteúdo eletrônico é fiel ao seu formato. Para fazer isso, nós temos a criptografia, por exemplo, que garante e atesta que as conversas de WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta. Você não tem adulteração de conversas de WhatsApp no envio dessas mensagens pelo aplicativo. Então, se eu estou aqui no meu WhatsApp e eu mando uma mensagem falando
para um de vocês sobre o instrumento, dando orientações, o WhatsApp garante que essa mensagem é criptografada e ela vai chegar no celular ou no aplicativo do aluno nos exatos termos que eu digitei aqui. Só que ela não garante que o seu celular esteja com vírus. Então, assim, no momento em que a mensagem chega, ela possa ser adulterada. Então, vocês conseguem, por algumas tecnologias, provar essa integridade, que o conteúdo eletrônico é fiel ao seu formato. A autenticidade é a garantia de autoria. Garantir que o autor aparente e o autor real são as mesmas pessoas. Então, por exemplo, vocês recebem aí ou abrem um perfil no Instagram ou no Facebook, vem lá a minha foto e professor Rafael, filho Unimesp. Então, aparentemente, sou eu, mas pode ser um perfil fake. Então, você não tem a prova de que o autor aparente, aquele que se aparenta, aquele que tem a foto, tem a descrição como sendo a minha pessoa, vocês não garantem que seja um perfil original meu. Pode ser um perfil fake. Da mesma forma com WhatsApp, com e-mails. Então, você provando a integridade e provando a autenticidade, vocês têm um passo muito grande para que aquela prova possa ser utilizada em um ambiente real, no Poder Judiciário. Os exemplos de garantia de autenticidade são exatamente os perfis fakes, que são muito comuns, né? Ambiente escolar, ambiente universitário. E, por fim, tem que ser matéria de preocupação para aquele que for utilizar uma prova digital, a demonstração da sua cadeia de custódia. O termo cadeia de custódia, ele vem da ciência da tecnologia da informação. Então, nós do direito importamos essa definição deles, muito apropriada, que demonstra que para você admitir uma prova documental em um processo judicial, você tem que ter um registro daquela prova, desde o seu nascimento até a sua conclusão. É uma cadeia documental que demonstra tudo o que foi feito e que custodiou aquela prova. Para nós, aplicadores do direito, isso pode parecer uma coisa inacessível, mas é viável. Confiem. Aqueles que estudam, ou não sei se a turma aqui tem alguém que gosta de programação, que estude tecnologia da informação, é possível você montar uma cadeia de custódia desde a saída, com os logs e tudo mais, os registros IPs e outros registros de programação, para que você apresente do início ao fim uma cadeia de custódia por onde passou aquela informação, quem compartilhou, quem replicou e quem recebeu. Então, são esses os 3 pontos que conduzem à relação das provas no ambiente digital. Então, vocês, por exemplo, é muito fácil no YouTube vocês conseguirem um editorial, um tutorial de como alterar, editar um documento escaneado, passo a passo. Ou seja, é um tutorial de como falsificar uma nota fiscal eletrônica. E para isso, você não precisa de nenhum conhecimento profundo em tecnologia da informação, em informática. Então, basta você ter essa má intenção e procurar um vídeo no YouTube. Não precisa nem de um grande conhecimento técnico. Pensando ainda em perfis fakes, o Papa Bento XVI, o antecessor do Papa Francisco, ele foi alvo de um perfil fake no Facebook. E nesse perfil fake, que num primeiro momento
conduziu diversos fiéis a acreditarem que fosse um perfil do Papa, a autenticidade caiu por terra porque o Papa declarou gostar de uma banda emo, e que sabidamente não era o gosto musical do Papa. Então, por outros indícios, a autenticidade foi quebrada nesse ponto. Ou ainda, você tem aqueles e-mails phishing, não sei se vocês estão acostumados com essa terminologia, né? Phishing de pescaria mesmo. Que um banco ou uma financeira ou a qualquer outro portal de serviço financeiro encaminha um e-mail querendo uma revisão do seu cadastro, alteração de senha ou que sua conta foi fraudada. Esse é um típico e-mail que busca colocar uma ferramenta autoexecutável espiã no computador de quem abre essa notícia. Então, várias versões desse golpe já foram vistas. E aí você acaba, desde gerando um cancelamento do CPF, aqueles e-mails que aparecem como assunto, né? Seu CPF vai ser cancelado, ou então o seu Netflix vai ser cancelado. O que for mais apelativo. Então, são pessoas fazendo-se passar por outras, ou Netflix, ou a Receita Federal. Agora, na época de pandemia, muitas mensagens por WhatsApp encaminhando com o logo do Ministério da Saúde, previna-se, mantenha-se em isolamento, veja aqui quando você vai ser vacinado, clique nesse link. No que você clica, você apresenta a possibilidade de abertura do seu celular, do seu computador, por um programa espião, né? Então, são vários exemplos. Ainda tem outros programas que simulam conversas de WhatsApp falsas, um aplicativo em que você cria uma conversa, você simula uma relação de WhatsApp, você simula a interface do WhatsApp, você cria um perfil fake e cria essa conversa. Aí você tem um duplo problema, tanto de auditoria como de integridade. Aquela comunicação, ela não é autêntica, o autor aparente não é o autor real, e ela não é íntegra, ela não é uma comunicação legítima. E todos esses pontos, se bem identificados, impedem o uso dessas provas num processo judicial. Então, a grande questão o grande problema que dificulta o uso dessas provas é justamente a autoria e a integridade. Como você prova que aquela pessoa é ela mesma? E o que ela fez ou disse ter feito? Por exemplo, assinou um contrato, que o conteúdo daquele contrato é íntegro, que aquele contrato não foi adulterado, que o e-mail não foi alterado. Então, esse conteúdo probatório, ele demanda um certo cuidado, tanto na prova da integridade, quanto na prova da autenticidade e também na cadeia de custódia. Mas é possível. Existem condições favoráveis. E são condições criadas pela própria tecnologia, que elas, via de regra, criam as soluções, né? Por exemplo, nós temos a medida provisória de número 2.200, que criou o certificado digital, tanto por cartão como por token. Se alguém for falar alguma coisa, manda no chat, só para eu tirar o fone do ouvido aqui, que fica me travando, tá? Então, essa medida provisória 2.200, ela criou o certificado digital no ano de 2001. E com isso, você criou a infraestrutura porque o WhatsApp não libera a quebra telefônica. São serviços distintos. Quem controla o registro telefônico são as operadoras de telefonia móvel.
o WhatsApp se utiliza desses telefones para viabilizar o aplicativo, mas o WhatsApp não tem o controle dos titulares, ele tem os dados disponibilizados no seu site, né? Quando você faz o seu registro, mas quem mantém a quebra telefônica não tem essa de as conversas são gravadas. As conversas, elas são criptografadas, que é uma tecnologia para garantir a integridade e a autenticidade.